Hoje, o nosso tema a ser tratado nesta aula é sistema articular. Estes são os objetivos da aula. Nós vamos conceituar e conhecer os tipos de articulações fibrosas, cartilagíneas, sinoviais, identificar os tipos de articulações sinoviais e conhecer algumas condições de importância clínica. Muito bem, junturas ou articulações é a forma de unir as peças do esqueleto, ou seja, união entre osso com osso, ou osso com cartilagem, ou cartilagem com cartilagem. A artrologia é a ciência que estuda estas junturas ou articulação, como o próprio nome diz, junturas, juntar duas estruturas. Segundo tipo de tecido que une as peças do esqueleto, nós podemos ter três tipos de junturas ou articulações. As fibrosas, unidas por um tecido conjuntivo fibroso, as cartilagíneas, unidas por um tecido conjuntivo cartilagíneo, e a sinovial, em que interposta entre os ossos está um líquido chamado de sinóvia ou líquido sinovial. As junturas fibrosas, unidas por um tecido conjuntivo fibroso, quanto ao movimento, elas são classificadas como imóveis. A mobilidade é tão reduzida que chega a ser uma elasticidade. Existem dois subtipos de junturas fibrosas, as suturas e as sindesmoses. Dentro das sindesmoses, nós temos as gonfoses. A sutura é aquela presente entre os ossos da cabeça óssea. Existe um curto espaço entre os ossos, eles estão tão próximos que quase não existe espaço entre eles. E ainda, alguns ossos apresentam interdigitações ou sulcos nas extremidades articulares. Aqui nós temos um crânio, uma cabeça óssea desarticulada, e nós podemos ver as interdigitações ou as engrenagens de duas extremidades ósseas que vão se articular. Bom, as suturas, se nós observarmos a superfície dos ossos da cabeça que estão se articulando, elas podem se classificar em 4 subtipos. Existem suturas planas, em que as superfícies articulares são retilíneas. Existem superfícies serreadas ou denteadas, em que a superfície apresenta interdigitações, dentes de uma engrenagem que se articulam. Existe a escamosa, em que um osso está sobreposto ao outro, como escamas de peixe. E existe a esquindilese. A esquindilese, esse número 4 aqui à direita superior, é quando você tem uma lâmina de osso e para se encaixar no outro osso, ele abre uma asa para a esquerda, uma asa para a direita e se encaixa numa crista do osso. Então, isso é esquindilese. Então, aqui o número 1, a sutura entre os ossos nasais, que é uma sutura plana. Número 2, a sutura entre os ossos parietais do crânio, que é uma sutura serrátil ou denteada. O número 3, que é uma sutura escamosa, o parietal está por baixo, o temporal está por cima. E o número 4, que é o vômer, um osso da face, se articulando no esfenoide, um osso do crânio. Bom, além desses tipos de suturas que nós temos nos ossos da cabeça óssea, que são as articulações fibrosas do tipo sutura, nós temos ainda na cabeça óssea uma articulação sinovial entre o osso temporal do crânio e a mandíbula, que é o osso que aloja os dentes inferiores, chamada de articulação temporomandibular.
Nós ainda temos articulação sinovial entre os ossículos da orelha, entre o martelo, a bigorna e o estribo. E temos uma articulação cartilagínea que vocês estão vendo à vista inferior do crânio e da face. E aqui, entre o osso occipital, esse que apresenta o grande forame magno, e o esfenoide, nós temos uma articulação cartilagínea temporária. O que quer dizer isso? Durante um tempo da nossa vida, essa cartilagem está presente unindo esses dois ossos, esfenoide e occipital. A partir da puberdade, essa cartilagem calcifica e essa articulação desaparece e fica osso articulado direto com osso. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem do início da formação dos ossos da cabeça. Nos ossos do crânio, no início, esses ossos têm origem intramembranosa. Eles se originam primeiro uma membrana mesenquimal e centros de ossificações vão se formando nesses ossos e vão irradiando e espalhando nessa membrana. Mas existem entre os ossos ainda a presença dessa membrana, mesmo após o nascimento. E este espaço membranoso entre os ossos nós denominamos de fontículos ou fontanelas. Aqui nós estamos vendo uma vista superior do crânio de uma criança, aqui está o frontal e aqui atrás está o occipital. Este espaço vermelho é a fontanela anterior ou frontal. E este espaço menor aqui vermelho é a fontanela ou fontículo occipital ou posterior, também chamado de bregmático anterior e lambdoide posterior. Numa vista lateral da cabeça, nós encontramos um fontículo anterolateral entre o frontal, parietal, temporal e esfenoide e um fontículo mastoide ou posterolateral entre o parietal, o occipital e o temporal. Bom, o fontículo anterior, esse maior, ele se fecha por volta dos 2 anos de vida. O fontículo posterior após 2 meses do nascimento. E os esfenoidais e mastoides fecham-se logo após o nascimento. Esses fontículos são importantes porque durante o nascimento é necessário que estes ossos se aproximem para que a criança passe no canal do parto. Além disso, esta membrana permite o crescimento da cabeça da criança. Bom, esta é a evolução das junturas fibrosas do crânio humano. Inicia-se como fontanelas ou fontículos. Aqui vocês podem ver um bebê com uma imagem da fontanela anterior. Depois elas se tornam em articulações fibrosas do tipo sutura, em que o espaço entre os ossos é muito próximo, muito justo. E depois elas se transformam numa sinostose, ou seja, essas junturas elas se calcificam. Tornam-se uma articulação óssea, osso direto com osso. Então, a sinostose, ela ocorre com o avançar da idade, é fisiológico. Vejam aqui que entre os 2 parietais não existe a sutura sagital aqui no meio. Ela foi fundida, né? Ela fusionou. E isso é interessante porque o idoso, com o passar da idade, ele enfraquece a sua estrutura muscular e articular. Então, ele pode sofrer quedas e esta calcificação vai impedir o deslocamento desses ossos. Bom, o outro tipo de junturas fibrosas é a sindesmose. Qual a diferença? A sindesmose é unida por tecido conjuntivo fibroso, mas é uma fita de tecido conjuntivo fibroso. Sim quer dizer junto, desmo quer dizer fita. Então, ela vai estar unindo os ossos que estão mais afastados. Nós encontramos sindesmose entre o rádio e a ulna
do antebraço, entre as diáfises desses dois ossos longos, existe uma membrana fibrosa, uma fita de membrana fibrosa, chamada também de membrana interóssea, que forma a sindesmose radioulnar média, une o meio desses ossos. Importante para que a gente faça esse movimento do rádio de rotação sem deslocar o rádio de perto da una. Temos também sindesmose entre a tíbia e a fíbula. Existe uma membrana interóssea unindo a diáfise desses dois ossos e a epífise distal desses dois ossos. É chamado de sindesmose tibiofibular média e sindesmose tibiofibular distal. E um dos tipos de sindesmose que nós da odontologia trabalhamos e temos que conhecer é a gonfose, também chamada de sindesmose ou gonfose dento-alveolar. Esta articulação fibrosa vai prender a raiz do dente, a maxila e a mandíbula. É uma articulação imóvel que tem a função de fixar o dente a estes dois ossos, para que nós possamos fazer a mastigação sem que esses dentes se desloquem. Então, esta membrana que fica em volta da raiz dos dentes é chamada de gonfose dento-alveolar. Algumas pessoas vão apresentar uma calcificação desta gonfose e esta calcificação nós vamos denominar de anquilose. As junturas cartilagíneas, elas podem apresentar dois tipos: a sincondrose, cujos ossos são unidos por uma cartilagem do tipo hialina, e a sínfise, cujos ossos são unidos por uma fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa. Esta articulação do tipo cartilagínea, por ser unida por uma cartilagem, que é um tecido semirrígido, elas apresentam mobilidade, porém limitada ou reduzida. Então, a sincondrose, nós vamos encontrar a cartilagem hialina, aonde nós precisamos unir os ossos com resistência. Aqui nós temos a primeira costela se unindo ao externo através de uma sincondrose externocostal. A sínfise une os ossos por fibrocartilagem. Aqui nós temos o corpo das vértebras se unindo por um disco de fibrocartilagem e é denominado de sínfise intervertebral. Bom, a sincondrose, ela pode ser temporária ou permanente. Por exemplo, a sincondrose costocondral, da costela com a cartilagem costal, da primeira costela com o externo, elas são sincondroses permanentes. Nós precisamos que essa caixa torácica tenha uma possibilidade de ampliação durante os movimentos de inspiração e expiração. A sincondrose na base do crânio entre o osso esfenoide e o occipital, chamado de sincondrose esfeno-occipital, ela é temporária. Ela vai existir até a puberdade, enquanto a base do crânio está em crescimento. Após essa época, esta articulação calcifica, dando maior estabilidade e segurança à base do crânio. Então, aqui nós temos a sincondrose temporária, esfeno-occipital, e aqui a sincondrose permanente externo-costal, ou costocondral. A sínfise, o exemplo melhor que nós temos é a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem entre o corpo das vértebras. Esse disco intervertebral, ele é de fibrocartilagem e vai permitir que a gente faça movimentos na coluna vertebral, flexionando essa coluna, trazendo para frente, para o lado, para o outro, com uma mobilidade reduzida. A vantagem é que essa fibrocartilagem, por ser mais macia, ela pode sofrer compressão e absorver o impacto.
Aqui nós temos também, entre os dois ossos do quadril, uma sínfise, chamada de sínfise púbica, a união da parte púbica do osso do quadril direito com o osso do quadril esquerdo. Ela é importante para permitir uma ampliação da pelve, da cavidade pélvica, quando nós precisamos encher a bexiga de urina, encher o reto de fezes e passar o feto durante o parto. Passar o feto. As articulações sinoviais, que constituem a maioria do corpo humano, elas apresentam amplos movimentos. Elas têm um meio de ligação entre as superfícies articulares, que é o líquido sinovial. Então, aqui nós temos um esquema de uma articulação sinovial, temos uma superfície articular superior, uma superfície articular inferior, e entre os dois ossos, um espaço preenchido pelo líquido sinovial. O que vai unir esses dois ossos? Claro que não vai ser o líquido, vai ser uma membrana, que vocês estão vendo aqui, presa no osso de cima e preso no osso de baixo. Aqui foi feito um corte, por isso nós estamos vendo só uma parte da fixação dessa membrana. Essa membrana recebe o nome de cápsula articular. Ela envolve a superfície articular dos dois ossos da articulação, dois ou mais ossos da articulação. Ela é denominada de cápsula porque ela guarda no seu interior o líquido sinovial, semelhante às cápsulas de medicamento. Além do líquido sinovial, a cápsula articular e a cavidade articular, que é esse espaço interno, a cápsula entre as superfícies articulares preenchida pelo líquido sinovial, nós temos uma camada de cartilagem hialina, que é resistente, revestindo as superfícies articulares, essa camada azul aqui de baixo e essa camada azul aqui de cima, que nós denominamos de cartilagem articular. Estes são os elementos de uma articulação sinovial. A cápsula articular, então, que é essa que está em volta de toda a superfície articular, ela apresenta duas membranas. Ela apresenta uma membrana fibrosa ou externa, que é resistente, formada de um tecido conjuntivo denso, reforçada por ligamentos, como vocês estão vendo aqui, ó, e com fibras aderidas ao periósteo do osso. Internamente, aqui num corte de uma articulação sinovial, essa camada vermelha é a membrana interna da cápsula ou a membrana sinovial. Esta membrana é formada de um tecido conjuntivo frouxo, abundantemente vascularizado e que vai retirar do sangue os elementos para produzir o líquido sinovial que vai ser jogado nesse espaço escuro chamado de cavidade articular. Então, a cápsula articular é formada da membrana fibrosa externa e da membrana sinovial interna. A cartilagem articular é uma cartilagem muito branca e avascularizada. Quem nutre esta cartilagem é o líquido sinovial. Vai aqui uma curiosidade. Quando nós encontramos um tecido pouco vascularizado ou avascularizado, este tecido vai apresentar uma recuperação muito lenta. Por isso, quando nós sofremos uma lesão dessa cartilagem articular ou uma degeneração dessa cartilagem articular, processo esse que acontece no corpo do idoso fisiologicamente, né, com a idade, é muito difícil, é muito lento a recuperação, a regeneração dessa cartilagem articular. Vamos para o próximo. Meu Deus. Bom, além então da cápsula articular, do líquido sinovial ou sinóvia, é um líquido viscoso,
líquido em ácido hialurônico, que vai fazer com que essas superfícies articulares deslizem uma sobre a outra. Então, nós temos a cartilagem articular, branquinha, porque ela é avascularizada. Aqui abriu uma cápsula da articulação do cotovelo, para a gente ver a cavidade articular que vai estar cheia de líquido sinovial. Algumas articulações sinoviais vão apresentar elementos especiais. Aqui nós temos a articulação do joelho, aqui em cima está o fêmur e aqui embaixo está a tíbia. A articulação do joelho é uma articulação fêmur-tíbio-patelar. A fíbula não faz parte dessa articulação, por ela estar posicionada inferior ao fêmur. Então, esta articulação apresenta esta estrutura entre o fêmur e a tíbia, no lado lateral e no lado medial. Nós vamos observar essa estrutura superiormente, retirando o fêmur. Então, aqui nós temos uma imagem da tíbia após retirar o fêmur. Essa estrutura em meia-lua nós denominamos de menisco. Aqui está o menisco lateral, ele é menor, e aqui está o menisco medial, que é maior. Essa camada branca de baixo é a cartilagem articular da tíbia. Então, o menisco apoiado sobre a cartilagem articular da tíbia. Para que nós temos menisco no joelho? Como o fêmur apresenta um côndilo redondo e a tíbia apresenta um côndilo plano, se nós não tivéssemos o menisco, quando nós flexionássemos e estendêssemos o joelho, o fêmur, que é convexo, sairia de cima da superfície plana da tíbia. O menisco serve para melhor adaptar o côndilo do fêmur no côndilo da tíbia, e como ele é de fibrocartilagem, ele vai absorver os impactos que essa articulação do joelho recebe. Nós temos também estruturas em formas circulares, não em meia-lua, mas circular, de fibrocartilagem. Essas estruturas circulares recebem o nome de disco articular. Nesse esquema inferior, nós temos a articulação temporomandibular, também chamada de ATM, articulação temporomandibular, e ela tem um disco entre o côndilo da mandíbula e o tubérculo articulado temporal. Esse disco vai também fazer o papel de encaixar essa superfície convexa do côndilo da mandíbula na superfície mais plana do tubérculo articulado temporal, além de absorver o impacto quando nós fazemos a mastigação. Existem ligamentos em articulações sinoviais. Como o próprio nome diz, ligamento é um tecido que liga dois ossos. Os ligamentos podem ser capsulares, quando eles estão externamente sobrepostos na cápsula, reforçando esta estrutura. Eles podem ser extracapsulares, quando eles estão fora da cápsula, fora da articulação. E eles podem ser intracapsulares, quando eles estão internamente na articulação sinovial. Aqui nós temos um exemplo de um ligamento intracapsular, que é o ligamento cruzado do joelho. Aqui nós temos a articulação do osso do quadril com a cabeça do fêmur, e nós podemos ver, reforçando a cápsula articular, o ligamento que vai do ilho ao fêmur, ligamento ilho-femoral, o ligamento que vai da pubis ao fêmur, do isquio ao fêmur. Então, são ligamentos capsulares da articulação do quadril. E aqui nós podemos ver um ligamento fora da articulação entre a vértebra lombar e o ilho, ligamento ilho-lombar. É um ligamento do tipo extracapsular. Aqui nós estamos vendo a articulação do joelho numa vista lateral e aqui numa vista medial.
Não, desculpa, os dois são na vista medial. Um é estendido e o outro flexionado. Aqui está o menisco e nós estamos vendo o ligamento colateral tibial. Esse ligamento é um ligamento extra-articular. Esta articulação possui uma outra particularidade. O tendão do músculo quadríceps femoral também ajuda a reforçar e manter essa articulação em posição. Este tendão é chamado de tendão ou ligamento patelar, porque no seu interior está embutido a patela, que se articula com a face patelar do fêmur. Bom, aqui são só mais alguns exemplos de ligamentos extraarticulares, alguns intraarticulares, que nós temos no pé, entre as articulações sinoviais do pé. Outro elemento acessório são as bolsas sinoviais. O que são bolsas sinoviais? É um tecido conjuntivo frouxo que forma uma cavidade no seu interior repleto de líquido sinovial. Essas bolsas servem para ficar interpostas entre uma articulação e outro elemento, como músculo ou ossos. E elas, então, protegem essa articulação dos atritos. Quando nós contraímos esse músculo do ombro, que é o músculo deltoide, a contração, o encurtamento, o movimento desse músculo deltoide, ele poderia fazer um atrito em cima da cápsula da articulação do ombro e essa bolsa sinovial impede esse atrito e inflamações dessa articulação. Contudo, essas bolsas podem se inflamar e formar uma bursite sinovial. Aqui nós temos uma classificação das articulações sinoviais quanto ao eixo de movimento. As articulações sinoviais podem apenas deslizar uma superfície sobre a outra e não ter eixo de movimento. Pode se movimentar num único eixo, em 2 eixos ou 3 eixos. Aqui nós temos os tipos de movimentos que as articulações sinoviais podem realizar. Pode ser um deslizamento de um osso sobre o outro, movimentos angulares aumentando ou diminuindo o ângulo entre os ossos, de flexão e extensão, de abdução e adução. A abdução é afastar uma parte do corpo do tronco. Por exemplo, afastar o braço e o antebraço do tronco. É a abdução do membro superior. A adução é aproximar. Circundução é quando a gente alia vários movimentos fazendo um movimento circular. Rotação é rodar em torno de um eixo. Pronação e supinação são rotações da palma da mão. Aqui, ó. Aqui está a circundução. Você faz um movimento com o ombro, fazendo um cone circular com a mão. Aqui a pronação, voltando a palma da mão para baixo ou para trás, e a supinação, voltando a palma da mão para cima ou para frente. Aqui são alguns movimentos especiais. Vou chamar a atenção da protração e da retração que nós podemos fazer com a mandíbula. Nós podemos levar a mandíbula para frente, protração, ou para trás, retração. Aqui é um movimento de abaixamento da mandíbula e elevação da mandíbula. Nesse link, vocês vão ver um vídeo explicando os movimentos das articulações sinoviais. Aqui alguns outros movimentos especiais. Nós podemos fazer uma dorsiflexão do pé, quando o dorso do pé flexiona, ou uma flexão plantar, quando a planta do pé flexiona. Bom, e por último, as articulações sinoviais, elas podem se classificar de acordo com a forma das suas superfícies articulares. Se a superfície for reta, linear ou plana, nós chamamos de articulação sinovial do tipo plana. Se a superfície for cilíndrica, ela pode ser do tipo trocoide, quando ela faz uma rotação em torno do próprio osso. O exemplo é o rádio e a una, o rádio roda em torno da una, ou gínglimo, como é o caso da articulação do cotovelo, em que a gente faz flexão e extensão do cotovelo.
Elipsoide, a forma da superfície é uma elipse. É o caso da articulação do punho ou radiocárpica. Bicondilar, quando dois côndilos se articulam. É o caso da articulação do joelho ou da articulação dos dois côndilos do osso occipital com o atlas, primeira vértebra cervical. A articulação celar é quando as superfícies parecem com uma sela de cavalo. Um exemplo é o carpo com o primeiro metacarpo do polegar. O outro tipo celar que nós temos do corpo é entre a articulação externo-clavicular. E esferoide é quando a superfície de articulação tem a forma de uma meia bola ou meia esfera. O exemplo é a escápula humeral e a do quadril, entre o osso do quadril e o fêmur. Então, aqui mostrando essas superfícies plana, cilíndrica, esferoide, trocoide, elipsoide, uma elipse, celar e a condilar. Aqui uma articulação esferoide da cabeça do fêmur no acetábulo do osso do quadril. Vocês estão vendo a cartilagem articular recobrindo a cabeça do fêmur. Existe um ligamento intracapsular nessa articulação do quadril chamado de ligamento redondo do fêmur. E aqui alguns fatores limitantes do movimento das articulações sinoviais. Quando você vai contraindo os músculos e movimentando a articulação sinovial, a oposição das partes moles, até você tocar as partes moles, é o limite de movimento dessa articulação. As cápsulas articulares, através da sua membrana externa fibrosa, é um limitante de movimento. Os ligamentos capsulares, intracapsulares e extracapsulares são limitantes. Os tendões dos músculos que atravessam as articulações também são limitantes. Algumas condições de importância clínica. Nós temos a entorse, é quando você estende bruscamente os elementos articulares, inflamando estes elementos articulares. Luxação é quando você desloca a superfície articular uma da outra. Então, observem esse rapaz. O ombro de cá está normal, o ombro do lado esquerdo, e o lombo do lado direito, vocês estão vendo a cabeça do fêmur que saiu lá da cavidade glenoide da escápula. Hérnia de disco é quando o disco rompe, ele vai romper aqui, vai ser lesado, e a parte central do disco, que é gelatinoso, ele vai escapar, sair da posição e vir em direção ao nervo espinal, causando dor nesta região. Isso é hérnia de disco. Isso acontece por um sobrepeso, um excesso de compressão em cima desse disco. Aqui são as referências usadas para preparar essa aula e aula dada, aula estudada hoje.